Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, não somente hoje, mas por todo sempre. Esta seja, graças a Deus. O tema de hoje, o tema Lei da Sociedade. Kardec, na sua etapa em que esteve aqui na Terra, fez a sua codificação, e ele codificou, entre diversos títulos, o Livro dos Espíritos, que é o principal, o qual possui todos os ensinamentos baseados em perguntas e respostas. E ele, no capítulo 3, ele fez toda a codificação que seriam as leis morais. Então nós temos 12 leis morais, que vão lá no capítulo, desde o capítulo 1 até o capítulo 12, começando pela lei natural, ou seja, a lei de Deus, e até a última lei da justiça, amor e caridade, e da perfeição moral. E aí o que acaba acontecendo? São diversas leis, que são as leis as quais Deus, na realidade, as criou para cada um de nós. E foi a grande oportunidade que Kardec teve, quando esteve aqui, de ter essas orientações. Então ele fez perguntas e respostas, para que a gente tivesse a certeza do direcionamento que Deus quer para conosco. Entre essas leis, hoje vamos falar apenas de uma, a lei de sociedade. É claro que todas essas leis, de certa maneira, se interligam, e a gente vai ver durante o desenvolvimento da lei de sociedade que outras leis se aplicam também. No caso, Kardec começa lá no capítulo 3, na parte 3 do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, e ele começa falando um pouquinho da necessidade de vida social. Se a gente for ver, olhando para o passado, existem muitas pessoas que faziam o seu isolamento com o objetivo de se evoluir. Então a gente pega principalmente na parte religiosa, onde eu vou me enclausurar, para quê? Para que eu possa evoluir, para que eu possa me desenvolver. E Kardec faz logo de cara uma pergunta para os espíritos: se a vida social é uma lei da natureza. E os espíritos respondem que sim, e ela é de total importância para o desenvolvimento do homem, do espírito aqui na Terra. Legal, Kardec continua fazendo as perguntas, para quê? Para tentar fechar a questão. Então ele chega e pergunta: mas e quanto ao isolamento absoluto? Tem pessoas que acabam preferindo o isolamento, e ele fala: isso é contrário à lei de Deus. E ele ainda reforça que esta problemática, uma vez que nós insistamos em se isolar, isso na realidade só iria o quê? Fortalecer o nosso egoísmo. Olha que interessante, Então, ou seja, aquela pessoa que pretende se isolar do mundo, ela está na realidade sendo mais egoísta. E uma coisa bem interessante que ele cita: nós não fomos criados com vários dons, entre ele a fala, a audição, etc. Não seria um desperdício, e uma inutilidade se eu ficar isolado? Ou seja, eu não vou estar podendo exercer o dom da fala para que outros possam ouvir, e da mesma maneira também não vou estar ouvindo ninguém. E assim acontecia com muitas pessoas do passado, que principalmente que se ligavam à parte religiosa, aonde eu vou para um mosteiro, vou me isolar, e não vou fazer mais nada que não seja meditar e me fortalecer. Só isso é errado. Ou seja, então essa clausura absoluta, a espiritualidade nos indica que isso é prejudicial à sua encarnação. Você vai estar perdendo oportunidades de, além de aprender, de lapidar os seus sentimentos que precisam ser lapidados, da mesma maneira você não vai estar compartilhando aquilo que você sabe. Olha que interessante, E aí, na sequência, ele até reforça: mas no caso desse isolamento e de voto de silêncio que acontece, ou seja, essas pessoas que falam: não, eu vou passar a minha vida totalmente, ou um período, 5
5 anos sozinho, né? 10 anos, né? Lá meditando para desenvolver. Ele também entende que é uma perda de tempo. E, curiosamente, né? Eu vou falar fazer só uma historinha pequenininha que reflete, né, esses acontecimentos. Certa vez, um monge que havia estudado bastante, junto com os seus pares, né, resolve falar: eu preciso, né, me elevar, eu preciso me concentrar e me desenvolver. E para isso eu preciso me isolar. Então eu vou passar um período de 10 anos em uma caverna isolada. Então, lá naquela região lá da Ásia, né, devia ter os lugares lá, e ele foi para uma caverna onde era de difícil acesso, de difícil locomoção para todo mundo, e foi lá e começou a meditar e se isolou. Ou seja, não via ninguém, não falava com ninguém, fazia as suas preces, a sua meditação interior, né, buscando a paz e a sua elevação. Passaram mais ou menos uns 5, 6 anos, né, uns 10 anos, o mundo acaba mudando, né, tem catástrofes, mudam as pessoas, e naquela região se desenvolveu uma pequena vila, onde os pastores saíam, né, com as ovelhas para andar. E numa tempestade, numa situação de dificuldade, 2 pastores, junto com as ovelhas, encontraram a caverna e, correndo, adentraram nessa caverna para quê? Para se proteger. Nessa que eles entraram na caverna, né, quem estava lá? O monge. E o monge, vendo aquela bagunça, os 2 pastores entrando, né, e tudo, né, se enraiveceu, né, e falou: não, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão atrapalhando, né, ao meu sossego, ao meu descanso, né? E aí eles começaram a explicar para ele, né, que estavam precisando de ajuda, de auxílio, né, e se protegendo da tempestade, né? E de repente, né, ele para, né, e pensa, né: puxa vida, né, eu vim para cá para conseguir ter mais tolerância, né, para com o próximo, e eu já estou começando a militar facilmente, né, apenas porque chegaram as pessoas. Olha que interessante. E aí fica uma reflexão, né? Quando nós nos isolamos, nós estamos fortalecendo dentro de cada um de nós, na realidade, o nosso próprio egoísmo. Essa é a verdade, né? Aí muitos vão falar assim: peraí, mas sempre que eu me isolo, isso é um mal? O que vocês acham? Sempre que eu me isolo, isso é mal? Não. Né? Aqui ele está falando de um isolamento absoluto. Né? Então vamos também compreender, eles até falam aqui do voto de silêncio e retiro. Né? Então o que acaba acontecendo? Nós, como seres que somos encarnados, mas somos seres espirituais também. Muitas vezes podemos ter a necessidade de uma ligação maior com a espiritualidade. Às vezes estamos envolvidos nos meios sociais de uma maneira muito complexa, às vezes os relacionamentos estão muito difíceis, a nossa mente se perturba, e a gente fala: não, eu preciso de um período sabático, né? Eu vou lá para o local no final de semana, onde vou passar, né, nesse retiro, período para me concentrar, me desligar de tudo e me elevar, e muitas vezes buscar respostas. Isso sim é válido, é muito importante. Então não vamos confundir, né, esse período, né, de isolamento. E muitas pessoas faziam mais no passado, né? Hoje está mais difícil também, né? Você não consegue se esconder, né? Não é? Mas é válido isso para hoje. É interessante porque muitos de nós estamos, principalmente nós aqui nas grandes cidades, estamos imersos em uma intensa vida social. Não é? Às vezes a gente, de manhã, à tarde, à noite, é muito relacionamento. E às vezes a gente precisa realmente parar, descansar a mente, colocar, né, as ideias no rumo correto. Algo muito interessante, né, para esse tipo de coisa, que é o quê? Eu preciso meditar, preciso entender o que está acontecendo comigo, tomar decisões na vida, e às vezes eu preciso me ligar com o meu protetor, com o meu anjo da guarda, e às vezes no dia a dia eu nem consigo, né? Nossa, eu não consigo, porque eu continuo pensando no serviço, no problema de amanhã. Não é? Não acontece muito com a gente? Às vezes a gente chega em casa, está preocupado com o filho, com isso, com aquilo, fala: nossa, mas amanhã cedo eu vou ter que chegar e vou ter que resolver um problema no serviço. Mal a gente dorme, está dormindo pensando no serviço.
disso, já corta alguns problemas, né? E assim sucessivamente. Isso também, às vezes, pode ser muito danoso. Então, é normal que a gente pare e tenha aquele tempo para que a gente possa raciocinar, interiorizar e se fortalecer. Esse tipo de meditação mais curta, ele serve também para o fortalecimento. Então, vamos ter isso em mente. Ele também pergunta algumas coisas interessantes aqui. Ele fala, mas e se eu pegar, por exemplo, e fazer o seguinte, eu vou fazer uma reclusão, né? Ou seja uma reclusão dessa até absoluta mesmo, mas abdicando da minha vida em função, por exemplo, de auxiliar os pobres. Então, isso acontece muito também no meio religioso, né? Então, esse é um exemplo bem mais forte, mas é o quê? Pessoas que às vezes vão para mosteiros ou para regiões mais afastadas, onde vai se dedicar a cuidar daquela região, daquelas pessoas, né? Olha, vou orientar, vou ensinar as pessoas a cultivar, vou viver com elas, né? É interessante porque nessa parte eu me lembrei de uma historinha que para mim eu achei maravilhosa, né? Que mostra como às vezes esse tipo de dedicação, né, ela não só é válida, como ela se eleva e realmente ela atende, né, a maior das vezes, é amor e caridade. Quem já viu a história do quarto rei mago? Poucos, né? Na realidade, a história diz o seguinte, que não eram 3 reis magos, era o quarto. Olha só que interessante, né? Só que aí, os 3 reis magos foram seguir a sua, né, aquela historinha que todo mundo já conhece, né? E o quarto rei mago, ele era muito rico, né? O pai dele, na verdade, era muito rico, e ele também tinha recebido os sinais, e ele falou, não, eu preciso ir, eu preciso conhecer o mestre, eu preciso, né, estar ao lado dele. E ele pegou, falou com o pai dele pegou e deu uma fortuna para ele, em joias e tudo, e falou, segue o seu caminho, né? E ele assim o fez. E ele continuou seguindo, só que ele inclusive tinha tanto dinheiro que ele levou um servo para ajudar ele, né? E foi embora. Aí passou no meio do caminho, né? Tinha uma pessoa com problema, com dificuldade, estava doente, aí pegou, falou, não, peraí, vamos cuidar dele. Parou, levou ele no hotel, numa hospedaria, né? Ajudou, pagou, ficou lá com ele, foi ajudando ele, ficou lá quase um mês, né? Aí na hora que ele foi embora, o papai já estava bem, tudo certinho, aí ele avisou o pessoal da estrebaria, né? Se você precisar de alguma coisa, me avise e vai embora. Até que ele chegou num local onde tinha algumas pessoas que naquela época tinham lepra, né? E elas se escondiam nessas cidades, né, de leprosos praticamente, né, isolados, né? E ele começou a ajudar essas pessoas. Olha, mas como que ajudar? Dando dinheiro? Não, ele acima de tudo ele falou, não, eu preciso mudar a vida dessas pessoas, porque elas têm potencial. E automaticamente ele começou a ensinar elas a cultivar, fizeram como é que chama? Um canalzinho, né, que vinha para puxar água, né? Até a região em que eles estavam, e foi ensinando eles, aí o que tinha aptidão para ensinar, ele começou a colocar o pessoal para um ensinar os outros, e aí foi desenvolvendo aquele grupo, né? E nesta brincadeira, quanto tempo ele ficou lá? Um tempão. Ele ficou assim vários anos lá, né? E naquela época, para você ir correr atrás de Jesus, né, andando demorava mesmo, né? Então ele tinha tempo, mas só que o que aconteceu? Ele acabou gostando, ensinando, e o servo que estava com ele, vendo todo aquele esforço dele, falava, mestre, mas você está acabando com o seu dinheiro, você não tinha essa fortuna que você ia lá para o mestre, isso e aquilo, não faz mal, nós precisamos ajudar as pessoas. E foi assim, até que chegou uma hora em que ele falou, agora eu preciso ir, né? E aí o servo ficou junto com as pessoas lá, né? E ele levou pouquíssimo dinheiro, mas aquilo que ele tinha, já tinha bem pouquinho. Mesmo assim ele deu sequência e continuou indo, até que chegou, né, na cidade onde estaria Jesus, né? E quando ele chega, ele já viu as pessoas chorosas e tudo, a cruz já está lá, Cristo já havia, né, desencarnado. Ele chega depois. Olha que interessante, né? E ele não sabia, ele falou, puxa, tinha uma moeda, uma pedrinha de ouro lá, né? Certo, para dar para o mestre. Ele não sabia o que fazer, ficou muito triste. Aí ele foi até um local onde tinha uma fonte, né? E pegou aquela pepita e jogou naquela fonte, né? E sentou-se ali e
pessoa estava muito triste, porque não tinha conseguido. De repente, né, uma luz muito forte bate, né, sobre ele, e quem aparece para ele naquele momento? O Mestre Jesus. Né? E aí o Mestre Jesus vem, conversa com ele, abraça ele e diz: olha, durante todo esse período no qual, né, você passou, você sempre tentou ajudar, tentou seguir realmente o que eu professei aqui, amor e a caridade, né? Então, meu irmão, fique feliz, né, por tudo que você fez. E aí ele, feliz e contente, né, segue o seu caminho fazendo tudo de bem. É mais ou menos o que acaba acontecendo às vezes com muitas pessoas nessa vida. Às vezes a gente, e claro que isso não precisa ser um potencial tão grande, tá? Mas cada um de nós às vezes tem oportunidades que são oportunidades ocultas aos outros, né? Aos quais a gente pode sim se dedicar, e mesmo se podando, se isolando de algum convívio maior social, né? Que é o que ele fala aqui, puxa, os convívios sociais baseados num esforço para auxiliar alguém são válidos? Esses são, né? Porque é diferente daquela clausura onde você se fecha e aí você está sendo egoísta, porque só tem você lá, né? Você não troca informações com ninguém. Então isso é outra coisa muito legal, a qual ele deixa claro aqui também nas perguntas. Eu não falei, as perguntas do nosso estudo começam na 766, é um capítulo pequeno até, tá? E vão até 775. Então ele reforça a necessidade do nosso convívio social, reforça a parte do isolamento, aquele isolamento total, como contrário, e por fim, né, ainda mostra que esse isolamento, quando feito em detrimento, por exemplo, olha, eu estou definindo que na minha vida eu vou deixar tudo isso, né, para fazer o bem para um grupo em específico. Isso também é válido, né? Muitos de nós, se você for pensar, fazemos isso às vezes, né? Depois eu vou dar alguns exemplos do nosso convívio no nosso dia a dia. Coincidentemente, ele fala um pouquinho, né, também da parte do voto de silêncio, como sendo uma oportunidade da gente elevar o nosso espírito, né, para um conhecimento maior. Então vamos lembrar dessa parte também, porque ela é muito importante. E por fim, nós temos uma parte mais importante, né? E sabendo de tudo isso, sabendo que o convívio social é importante, e como nós devemos praticá-lo no nosso dia a dia, né? Ou seja, como a convivência no dia a dia se aplica a todo esse relacionamento. Por mais que a gente fale, cada um de nós fomos criados, a gente não lembra mais, simples e ignorantes. E passamos e estagiamos no reino animal, né? Em todos os reinos, e fomos absorvendo cada um de nós experiências próprias. Experiências, no primeiro momento, mais instintivas, né? Mais materiais, até que no reino nominal chegou uma hora em que a gente começou a absorver a parte sentimental, né? Ia transitando entre intelectual e moral. E aí a gente começa o quê? A fazer esse relacionamento maior e absorvendo esses conhecimentos. Agora, quando nós absorvemos os conhecimentos a cada encarnação, o meu conhecimento e vivências é a mesma que a sua? Cada um tem uma experiência, né? Muitas parecidas, né? Também, porque a gente vai ter milhares de encarnações. Com o passar do tempo, como que nós podemos potencializar esse aprendizado? Trocando informações, né? Ou seja, se relacionando. Então, quando eu, na minha convivência, começo a potencializar o relacionamento, eu começo a aprender exponencialmente. E é o que tem acontecido nesses últimos 200 anos, né? A sociedade, há muito tempo atrás, tinha relacionamento, mas ele passava muito mais pelo relacionamento ainda material e instintivo. Quando foi lapidando e passando para a parte moral e também a parte intelectual foi aumentando, nós fomos o quê? Potencializando, exponenciando esse aprendizado. E cada vez mais, quando nós nos relacionamos, é como se fosse uma bomba de aprendizado para conosco.
age ao receber todo esse conhecimento? Todas essas informações, todas essas energias que são às vezes boas, às vezes são de prova, vamos dizer assim, não vou dizer que são ruins, mas são de prova, né? Como que a gente age no nosso dia a dia? Nós tivemos um exemplo há 2, 3 anos atrás que movimentou muita gente, né? Foi a pandemia, onde nós tivemos que, no primeiro momento, se isolar, né? E aí a gente ficava isolado em pequenos grupos, que são os grupos primordiais, geralmente a nossa família, né? Ou grupo de familiares menores. Empresas, alguns ainda ficavam, mas no geral, às vezes, muitas vezes remoto. E passamos 2 anos aonde a gente começou a se dedicar muito mais intensivamente a um grupo pequeno de pessoas, né? Que era a nossa família, nosso pai, nossa mãe, etc. E os outros a gente deixou um pouquinho mais longe, né? Natural, né? Foi um processo bem complexo. Feliz daquele que, dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua casa, fez com que essa intensidade de interação, né, fosse positiva. Quem de vocês conhece pessoas que, durante esse relacionamento, acabou, por exemplo, potencializando a sua vida? Um monte. Mas quantas pessoas vocês conhecem que também não suportaram, né? E acabou o quê? Tendo rupturas, né? Separação, etc. Não foi? Um monte. Eu tenho várias amigas e amigos que aconteceu isso. E eu falo, caramba, né? Mas por quê? Foi um bombardeio, né? De interação. A gente, no dia a dia, tem que se relacionar com cada um de acordo com aquilo que pode. Essa é bem a verdade, né? Às vezes, se você tem um excesso de relacionamento, você é testado dobrado. Claro que a prova, se vencida, muito melhor. Deus não dá nenhuma prova que a gente não possa suportar, né? Mas nenhum de nós é perfeito. E a gente falha assim, a gente fraqueja assim, e algumas delas a gente não vence. É essa a situação. Por isso que a forma de conviver cada vez mais tem sido testada, tem sido explorada, e cada um de nós sente muito, né? A gente ouve falar males de depressão, ou vários problemas de ansiedade, não sei o que, ou seja, um monte de mal. E não é mal. Na realidade, nós estamos num processo de mudança de planeta, de provas de expiação para regeneração. E qual é o ponto mais forte de um planeta de regeneração? A convivência, a relação entre cada um de nós, a relação entre as partes. Então a gente precisa sim aprender a se relacionar, aprender a conviver, aprender a ser menos mal, né? E a bem da verdade é que a gente hoje tem uma inteligência muito superior ao que tinha 1000 anos atrás, né? Então hoje a gente muitas vezes faz assim, aquela amiga lá no serviço, né, minha amiga de 20 anos, né, pisou na bola comigo e tudo, ela veio falar comigo, eu perdoei ela, mas eu não quero mais ver ela. Eu perdoei? Ou seja, eu cessei um relacionamento. Eu estou fazendo alguma coisa como se fosse como é que é o nome que esqueci, um voto de isolamento em vida, né? Só que para com aquela pessoa. Olha só, a gente não faz aquela clausura, né? Total, mas eu faço a clausura para com uma pessoa, né? Conheço muitas pessoas, até da minha família, isso é do ser humano, né? Eu não falo mais com a minha irmã. Eu não falo mais com o meu irmão. Triste, é triste isso, porque quem não vive isso, sente, quem vive sabe o que eu estou falando, né? Ou seja, acontece. E as pessoas realmente põem esse isolamento na barreira, como se tivesse né? A pessoa morrida. Caramba, né? Isso é o que Deus espera da gente. Nós não estamos perdendo, né, várias oportunidades de crescimento, de resgate. A gente nem falou de reencarnação, né? A gente ainda vai falar, é a próxima parte, porque ele fala de laços de família. Mas vamos falar só do nosso dia a dia. Grupos, por exemplo. A gente tem os grupos nossos de, o grupo do futebol. Aí tem um grupo lá que é o grupo dos São Paulinos, tem o grupo dos corintianos. Um não pode falar com o outro. E se vê, né, é o caos. Tem gente que se isola assim. Grupos, eu não vou dizer que é um mal, é uma necessidade natural nossa, né? Ou seja, nós nos encontramos em grupos por afinidade, esse grupo de afinidades ele vai crescendo, ele vai se transformando em coisas boas, desde que nós pratiquemos coisas boas, né? A gente não pode se utilizar de grupos para fazer como fazem as castas, né? Ou seja,
A minha casta é essa, do outro é essa, do outro grupo é essa. E existe muito isso também. Então precisamos tomar cuidado. Porque muitas vezes a gente se diferencia do próximo e se isola também. Perde oportunidades de aprender coisas novas. É muito difícil, né? Porque a gente está num mundo onde temos muitas opiniões, muitas opções, e agora chegamos no auge. Não temos só os nossos grupinhos que a gente vai lá se encontrar no centro, tem o grupo aqui também, né? Tem, normal, né? O grupo da cantina, o grupo do curso, etc. O mais belo que tem é que tenhamos interação de todos, né? Por quê? Vamos aos pouquinhos aprendendo coisas novas, absorvendo coisas novas e resolvendo pendências ou dificuldades nossas do passado. A melhor maneira da gente entender isso e a gente resolver é quando a gente pegar naquele grupo, naquele meio que a gente está. É tudo muito legal, mas eu vou muito com a cara lá da José. Né? José, não sei o que acontece, eu prefiro nem falar com ele. É isso que você tem que insistir. Né? Provavelmente é alguém que tem alguma coisa para trocar com você de informações de aprendizado. Né? E a gente, claro, é muito difícil, mas precisamos pensar. Acontece na minha vida com o aprendizado que a gente vem tendo esses anos, né? Algumas reflexões sobre isso. E eu já tentei exercitar isso algumas vezes comigo. Né? Minha esposa também, eu já fiz ela exercitar isso umas vezes, porque ela também às vezes caía nessa neura, não, aquela pessoa lá só não quer nada comigo. Então às vezes vale a pena você insistir. Né? Não, deixa eu entrar numa reunião, eu vou falar numa conversa, oi, tudo bem, seja gentil, tenta trocar ideia, ou seja, tenta mudar a opinião ou a forma com que a pessoa te vê. Porque às vezes, né, a forma com que a gente está vendo a pessoa é a forma com que ela está nos vendo. Né? E aí ela sente igual, a mesma assim, repulsão, né, não atração, igual. Então olha como a gente pode também ir se melhorando. E por que isso, gente? Por que é importante a gente fazer esse tipo de vamos dizer assim, de exercício, né? Porque aí adentra a última parte da lei da sociedade, que é o que ele fala, né? Laços de família. Quando nós falamos do laço de família do ponto de vista material, ele é muito importante, não é verdade? Eu acho que não importa a forma, o tamanho, né? Mas aqueles que são as pessoas que estão conosco, nós precisamos valorizar, nós precisamos se relacionar, nós precisamos insistir, até porque a gente já sabe, né, dos históricos de reencarnatórios, que aquela família que nos foi dada, né, é a que a gente precisa. Então não adianta falar, eu não gosto do meu pai, não vou ver mais ele, eu não gosto da minha mãe, não vou ver mais ela, foge disso. Nós estamos num processo, num momento em que essas barreiras têm que ser vencidas. É a convivência, é a dificuldade dessa convivência que a gente tem hoje, no dia a dia. Então vamos tentar superar essas barreiras. Eu me lembro quando voltou da pandemia e todo mundo começou a voltar, né? A pegar metrô, pegar carro. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas para mim aconteceu. Né? As pessoas com pouca paciência com as outras, na rua, no trânsito. Parece que estava maior a falta de paciência do que antes, né? Por quê? Parecido com um monge, né? Quando a gente estava em silêncio lá dentro de casa, se acostumou, né, com aquilo. E aí você sai, é como se você achasse que é só você. E não é, né? Aí você começa a ter que parar, tem que esperar outra pessoa, tem que ouvir, tem que novamente conviver. Mas esses são os laços que na realidade vão fazer com que a gente lapide o quê? Orgulho, vaidade, né? O nosso próprio egoísmo. E aí adentra outras situações, porque às vezes a gente também não é o grande culpado da dificuldade no relacionamento. Mas aí a gente tem que exercitar o outro lado, né? O nosso orgulho, né? A nossa benevolência, a fraternidade, não é? Certa caridade e o amor. Então, ou seja, tem os dois lados, né? Às vezes a gente fala-se tanto que eu tenho que ser menos egoísta. Mas o fato de ser menos egoísta significa que eu estou sendo mais o quê? Caridoso, mais amoroso. Então olha o lado positivo, né, de tudo isso. E aí a gente vai vencendo isso de ponto em ponto, de etapa em etapa, que não é fácil. Ele comenta alguma coisa muito interessante aqui, um pouco mais focado
na parte material. Então ele comenta sobre, poxa, mas os animais, né? Os animais, eles normalmente têm os filhos, os filhotinhos lá, né? Certo? Eles crescem, depois que eles estão independentes, eles vão embora, né? Não voltam, ou seja, não se relacionam mais, né? Com os pais, né? De origem, né? E aí, os homens, será que não deveriam ser a mesma coisa, né? Aí ele comenta, olha, é diferente, né? Os animais, eles têm um propósito até certo nível de evolução. Já nós, seres espirituais e humanos, já temos um propósito maior, que é um propósito de evolução moral, de uma evolução de relacionamento. Ou seja, então é muito importante sim que nós integremos, né, essa relação social, ou seja, potencializemos isso. E é uma coisa bem interessante, porque ele fala muito nessa parte sobre duas coisas, né? A lei da natureza, que é uma das leis de Deus, ou seja, a lei de Deus, né, quer que nós nos relacionemos para que nós potencializemos todo esse amor e qualidade. É uma situação. E a outra que é qualquer lei do progresso. Como nós vamos progredir se nós não conseguimos lapidar os nossos, né, sentimentos? Se a gente não consegue melhorar o relacionamento, então precisamos mudar isso o mais rápido possível. Prova de que muitos estão buscando isso, né? Dizem que uma das profissões que está sempre com os livros cheios são os psicólogos, né? Que a pessoa quer conversar, o que eu acho bom. Eu acho que a gente não deve deixar, né, que a coisa extrapole para os excessos, porque o grande problema nosso é esse, é a gente achar que está sempre certo, né, e que deve deixar de lado esse relacionamento. Vamos lembrar que agora o aprendizado é muito intenso, é muito grande. Se a gente desperdiçar uma encarnação, pode ser que demore muitas para a gente conseguir o que Deus deu aqui agora. Né? É muito intenso a vivência. Eu vejo, a gente acorda de manhã, tem a família, né? Depois vai para o trabalho, tem a escola, tem às vezes os grupos de amigos que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Olha quantas pessoas a gente convive no nosso dia a dia. Né? E mesmo assim, às vezes a gente cai e incorre nessa situação de se isolar. Isso é contrário também às leis de Deus. Ou seja, vamos tentar. Muitos vão falar assim, mas eu tento, mas com a pessoa XYZ ela não quer. Aí é outra história, né? A gente também não. Tudo tem um limite nessa vida, né? Mas o fato é que eu costumo dizer isso e eu acho que na nossa vida nós devemos tentar deixar as portas abertas. Da mesma maneira, né? Na parte material, mas principalmente na sentimental. Né? A gente nunca deve ser aquela pessoa que fala, olha, eu nunca mais quero falar com você. Eu nunca mais vou te ver. Não, vamos tentar nos ver. Às vezes minha família, né, meu irmão, eu tenho que dar o braço a torcer, que ele, nesse aspecto, ele é até melhor do que eu. Né? Então, ele, em família, ele sempre pega assim, puxa, vamos fazer uma reuniãozinha para a gente chamar, porque o outro irmão está muito longe, ou porque o pai está assim, ou porque um está bravo, porque não tem o quê. E aí junta, reúne todo mundo, aí desfaz aquelas pequenas coisinhas. Não, às vezes sim, né? Mas o fato é que você o quê? Com a insistência do convívio, você vai o quê? Vai se melhorando, vai se lapidando, vai tirando essas rusgas, né? E assim a gente vai evoluindo. Tá bom? Essa lição, né, da lei da sociedade, basicamente se encerra nessa parte, onde ele ainda fala, né? No caso, né? Qual seria para a sociedade o resultado do enfraquecimento dos laços de família? Porque as pessoas confundem, né, às vezes, modificações de perfil que acontecem no mundo, no dia a dia, a forma de se relacionar, com aquela de família. Não vamos confundir. O que ele diz aqui são as relações realmente que a gente tem com a nossa família. Então, ou seja, vamos supor, nasci e deixei. Isso acontece, né? O pai e a mãe têm os filhos crescem e vão embora, né? Abandonam eles, né? Se isso fosse uma praxe, né, nós estávamos lascados, né? Porque, apesar que hoje em dia, né, do jeito que está, o filho fica até 50 anos na casa do pai, né? 40, né? Isso acontece muito. O que parece que não, mas tem esse lado bom, né? O relacionamento, isso força mais ainda.
Mas, de qualquer, tirando as brincadeiras de lado, né, ele fala o seguinte, que caso isso se reforce, isso só reforça o quê? É o aumento do egoísmo, que é contrário ao que a gente tem buscado, que é o amor e caridade. Então vamos levar para casa, né, nessa noite, a grande oportunidade que nós temos no nosso Brasil maravilhoso, que é de se relacionar com quase todo mundo, inclusive online. Outro dia ainda falava com a minha esposa que ela está muito triste, porque a mãe dela foi para o interior, foi morar em Araras, né? O pessoal brinca, feliz que a senhora foi para longe. Não, não é, né? Mas ela está muito triste, porque antes ela podia ver ela aqui perto, agora, né, está longe. Mas aí eu falei para ela, mas você imagina se fosse há 200 anos atrás? Você só indo de cavalo e de jegue para lá ia levar 6 horas, um dia, 2 dias, né? Agora ela vem de carro em 2 horas, se for o caso, você vai lá, né, em 2 horas. E ainda tem o WhatsApp, faz videoconferência, faz tudo. Então, ou seja, só fica sem conversar e se relacionar hoje em dia. Né? Então também não é desculpa. Então, vamos começar a remexer isso e lembrar daquelas pessoas que muitas vezes a gente sente saudade, que ficou, né, aquele fiozinho de coisa, eu queria voltar, encontrar essa pessoa. Vamos começar. Esse é o grande desafio, né? É se relacionar e ser feliz, buscando eliminar o orgulho, vaidade, egoísmo e fortalecer amor e caridade. É isso, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, não somente hoje, mas por todo sempre. Muito obrigado a todos.